Esta gravação é a segunda parte do capítulo 8º, no Plano dos Sonhos, que nós iniciamos. Como os capítulos nessa obra, Missionários da Luz, de André Luiz, os capítulos estão sendo um pouco mais extensos, nós estamos dividindo a nossa leitura e estudo em duas partes, né, para não se tornar tão cansativo, né, aos companheiros que nos acompanham a esses estudos, ok? Lembrando-nos que na primeira parte deste capítulo, o 8º, nós vimos Alexandre conversando com André sobre ele estar fazendo um curso para os espíritos desencarnados e também para os encarnados libertos pelo sono, a respeito de questões práticas da mediunidade. E um companheiro de Alexandre, desculpe, ele pede a permissão para trazer alguns companheiros do plano dos encarnados para assistirem a esta preleção. No entanto, quando vai se iniciar, um pouco antes de iniciar o curso, Alexandre pergunta verifica que estão faltando alguns irmãos encarnados. E dada a informação de que dois companheiros encarnados ainda não se apresentaram, Alexandre determina ao seu auxiliar, o Sertório, para que vá verificar o que está acontecendo. E André, no interesse do aprendizado, acompanha Sertório em busca desses dois irmãos encarnados que não compareceram aos estudos daquela madrugada, ok? E nós paramos, né, quando eles chegaram, Sertório e André Luiz, à residência de Vieira. André acompanha Sertório em silêncio e em poucos instantes encontrávamos-nos dentro do quarto confortável onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispíritico unido à forma física, embora parcialmente desligado entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente escuras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sobre impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, sufocava-se angustiosamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com aquela entidade de vestimentas escuras. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não, não. Somos conhecidos velhos. E muito impaciente, acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar deles semelhantes procedimentos em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando quanto aos verdadeiros móveis da minha iniciativa e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando meu nome, embora sem intenção. Vieira fez esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições novas, André aproxima-se do amigo cujo corpo descansava em posição horizontal e sentia-lhe o suor frio ensopando-lhe os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com a estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca.
Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-se à palavra de modo especial. O senhor admite que devemos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas da minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele acaso que os mortos continuam vivos? Ignorará, portanto, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado longas dissertações referente ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tem um motivo justo para exigir um legítimo entendimento? Nas nossas lições, principalmente quando tratamos de reforma interior, né, uma das questões que devemos reformar é a questão da maledicência. Né? Muitas vezes a fofoca, a maledicência que achamos que é tão inocente que a fofoquinha que não vai fazer mal a ninguém. Falamos de pessoas de nossa convivência aqui na Terra e muitas vezes falamos daqueles que já partiram. E vejam bem, nesta parte da lição, que o desencarnado ouve e percebe, sente aquele que está falando mal dele, e principalmente sem razão. Ou seja, deixa de ser uma fofoca, pois está inventando coisas a respeito do desencarnado e passa a ser uma maledicência, né? Por isso que nós temos que saber domar os nossos pensamentos e principalmente a nossa língua. O interpelado esforçou-se, um gesto de complacência e observação. Talvez esteja com razão, meu caro, disse Sertório. Entretanto, creia deva desculpar o seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Ou seja, a lição do nosso Mestre Jesus: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Tenha calma, sejamos caridosos um para com os outros. E enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá acompanhar-nos esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava. E talvez, porque eu fizesse um olhar suplicante advogando a causa do próprio irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguia. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio requisitou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades de momento, mas podemos socorrê-lo acordando. E, sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou-se confundo, estremunhando, sob enorme fadiga, e eu ouvi-o exclamar, palidíssimo. Ai, graças a Deus que eu acordei. Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Ele não nos viu nem identificou a presença da entidade enlutada que ali permanecera até não sei quando. E ao retirarmos-nos ainda, lhe notei as interrogações íntimas as interrogações íntimas indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretexto de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à liviandade, procurava materializar a lição do próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato e acrescentou: visitemos agora o Marcondes para ver o que aconteceu. Não temos tempos a perder. Daí a 2 minutos penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico,
que descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, três entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitudes menos edificantes. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente se fixando em Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou ele a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me, mas não sei como esclarecer o que ocorre. Não pode, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbre de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelara triste e humilhada, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem, Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará daqui de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completo, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sartório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Jesus nos alertou também no Sermão do Monte, né? Aonde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí você estará, né? Então, este amigo Marcondes, ainda ligado a entidades inferiores no campo da sensualidade, atraindo esses espíritos inferiores, ainda que se comprazem nos prazeres da matéria, nos prazeres da sexualidade, né? Faz com que ele acabe se prejudicando no seu processo de evolução, ficando preso a este tipo de entidades, ok? E ela continua. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará daqui. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras de expressão daquelas criaturas, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantia-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde, triste e vergonhosa. Por que semelhantes insultos? Eu ia responder, diz André, alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos quando o Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perdermos um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigi-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura. Marcondes, que contas darei de você hoje, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado. Ó, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isto aconteceu, não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se pouco interessado em aproveitar o tempo, interrompeu. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem.
Despejaram as mulheres novas séries de frases ridicularizadoras. Marcandes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alessandro, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaga André. Não vai acordá-lo? Não. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminar as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos próprios amigos. No momento, não podemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo, respondeu André. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibilizaram-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento que é sagrado, André. Não se arrisque, porém, a sentimentalismos doentios. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. E assim nós terminamos nessa segunda parte da gravação, o capítulo 8º, que se denomina No Plano dos Sonhos. A seguir, no livro Missionários da Luz, teremos o 9º capítulo, que se denomina Mediunidade e Fenômeno. Muito obrigado. Fiquem com Deus.